Buenas, buenas, buenas. Mais uma sessão de descarrego aqui no canal Inteligência Acima da Mídia. E vamos fazer aqui o registro de mais algumas notícias. Dar aqui alguns petelecos no noticiário brasileiro. Quero começar desejando para todos que porventura assistirem essa live e para quem estiver assistindo ao vivo, obrigado, já agradecendo de estar acompanhando por aqui e pedir para vocês, se puderem, se inscreverem ao canal. A gente agradece demais quem puder dar essa força para o canal Inteligência Acima da Mídia. Um abraço para o pessoal que está assistindo pelo Mídia Livre no Facebook, pelo Mídia Livre no YouTube e pelo próprio canal Inteligência Acima da Mídia, que estamos a 100 inscritos de chegar à gloriosa marca de 14 mil inscritos. Então, um grande beijo a todo mundo e vamos começar aqui com os comentários do dia. Então, primeira gracinha que eu quero comentar aqui com vocês, e vocês podem pautar aí a live também comentando, beleza? Podem dizer de onde vocês são, o que é que vocês fazem, de qual estado do país, de onde vocês fizeram o L, né? O L. E a gente vai comentando aqui as matérias conforme lendo aqui os comentários conforme vocês vão fazendo. Então, a primeira gracinha que eu queria comentar aqui com vocês é o bonitão, né? Do príncipe Orleans e capetâncias, né? Amealhando, juntando assinaturas para extinguir o órgão que fiscaliza o trabalho escravo. Olha que gracinha, gente. Olha se isso não é uma gracinha o que esse deputado federal está querendo arrumar. O trabalho análogo à escravidão já é um artifício, né, da patrãozada, do latifúndio, dos grandes fazendeiros, da oligarquia rural, que é a mesma oligarquia rural do tempo em que esse Orleans e Bragança aí, cuja família é um bando de chupim, essa oligarquia não mudou. A mesma oligarquia escravista que expulsou a família imperial do Brasil, o Dom Pedro II e toda a sua descendência, esse bando de chupins, como é essa turma lá de Petrópolis, essa turma que mora em São Paulo também, expulsou eles. Então, esses mesmos fazendeiros, né, que tomaram o lugar da oligarquia imperial, assumiram na República e seguem com o escravismo por toda a Primeira República, de 1894 até 1930, e segue pelo Estado Novo afora, governo Getúlio Vargas, segue por aquele curto espaço de democracia entre 1945 e 1964, onde a gente tem governantes como o próprio Getúlio, que volta nos braços do povo e se mata. A gente tem ali Juscelino Kubitschek, a gente tem até mesmo Dutra. Durante aquele período inteiro, a oligarquia rural esteve presente. Chegamos nos 21 anos da ditadura militar, a oligarquia rural esteve presente. Passamos pela redemocratização, onde a oligarquia, né, o governo de poucos para poucos, tem um outro nome, né? Quando a gente começa a ver pululando ali Brasil afora, em revistas e grandes jornalões e TV aberta, um novo jargão. O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Quando, na verdade, o que o agro é, e nunca deixou de ser, em sua grande maioria, é escravista. O agro é escravista em sua maioria. O escravismo nunca deixou de pairar sobre nossas cabeças. Sabe por quê? Porque nós nunca honramos as nossas dívidas com aqueles que foram escravizados, com aqueles que foram explorados por 400 anos e só trocou o nome. Ao invés de termos escravidão, após 1888, a gente passa a ter
um trabalho assalariado, desprovido de cidadania para as populações afrodescendentes. Aí vem este vagabundo, deste deputado herdeiro de chupins, e chupim a vida toda, querer extinguir o órgão que fiscaliza atitudes como as das gloriosas vinícolas do Rio Grande do Sul. Problemas detectados em Uruguaiana, problemas com escravidão detectados no oeste brasileiro, problemas de escravidão agora também em Minas Gerais. Bastou uma troca de governo, de um governo golpista, de um governo atrelado e alinhado ao agro é tech, é pop, é tudo. Bastou trocar o governo, reconstruir as instituições, os órgãos de controle, que a gente já tem aí pipocando em 3 meses de governo, quase 2 meses e meio de governo, de um novo governo, um governo humanista acima de tudo, mas trabalhista também, que a gente tem pipocando aqui, ali, acolá, uma série de escândalos envolvendo exploração do trabalho humano. O nome, o termo trabalho análogo à escravidão é só uma tecnicalidade, tá bom? Uma tecnicalidade, porque na verdade a escravidão nunca deixou de existir no Brasil. Trabalho análogo à escravidão foi um termo negociado na correlação de forças na Constituição Federal e nas leis que regulamentam depois o trabalho, para a gente conseguir passar alguma fiscalização, porque a depender da correlação de forças, nós nem isso teríamos conseguido passar. Aí vem um vagabundo de um chupim, como é esse príncipe Orleans e Bragança, príncipe dos idiotas, príncipe dos imbecis. Qualquer professor de história meia boca sabe que o que esses caras têm e são atualmente é um bando de chupim, não passam disso. O que nós precisamos fazer é continuar dando apoio a essas ações de fiscalização. Nós precisamos continuar fiscalizando e punindo os exploradores do trabalho dos brasileiros. Por exemplo, não deveria ser aceitável que Salton, Aurora e Garibaldi, sei lá o nome das 3 vinícolas, paguem R$9 mil de indenização e está tudo certo. Mas é o que é possível. Agora, esse deputado aí, esse deputadinho aí, nós precisamos de pegar ele uma hora dessa e fazer um grande desagravo. Porque é o que ele representa, o que de pior tem no Brasil, que é o escravismo à moda brasileira, que é o pior de todos, porque é o primeiro país que escravizou, o último que deixou de escravizar, e nós ainda carregamos no seio da nossa sociedade gente da iguala desse príncipezinho. Esse príncipe, né? Esse príncipe é o que tem de pior, e ele só existe porque nós temos a péssima mania, pessoal, de não pagar as nossas dívidas. Nós não pagamos as nossas dívidas com os escravizados, explorados, e não pagamos nenhuma outra dívida, nem com as mulheres, nem com os escravizados, nem com os torturados na ditadura militar. É isso. É disso que se trata. Tá bom? É disso que se trata. Fiquemos atentos, já tem 65 deputados que assinaram a tal iniciativa do deputadozinho vagabundo. Precisamos ficar atentos, porque a analogia, trabalho análogo à escravidão, já é uma excrescência. Não tem esse papo, é escravidão mesmo. Só porque tem salário, só porque tem um salário de fome que mal dá para pagar as dívidas que eles assumem com os empregadores, por isso não é escravidão? Se não pode sair a hora que quer. Se a comida é de péssima qualidade,
Se o salário mal dá para pagar as contas, isso é analogia à escravidão? Não, meus amiguinhos, isso é escravidão mesmo. E o Ministério do Trabalho e o órgão de fiscalização tem que bater firme nesses empregadores, meter multa para cima, meter multa com força, sem dó e sem piedade, porque patrão vagabundo, e aqui eu quero livrar a cara dos patrões que tem algum resto de humanidade, né? Esse tem que se ferrar mesmo, tem que ter multa grande e, se possível, fechar esses negócios, porque esses empregos, né? Esses empregos não são empregos, esses empregos nós não queremos. Tem que fechar e, se for propriedade rural, portanto, não está cumprindo a função social da terra. E se não cumpre a função social da terra, tem que ser desapropriado para a reforma agrária. Automaticamente. Está na lei. Já está na lei. Não precisamos de regulamentar mais nada. É só seguir a lei como ela está. Ok? Segue a lei como está, que a gente vai ter tudo certo, tudo funcionando. Pessoal, vamos ao comentário. Primeira rodada aqui. Francisca, de Sergipe, valeu. O Daniel por aqui também. Gil Carvalho, Michele e Bozo fugiram para os Estados Unidos. Falsos corruptos ladrões. É vírgula, né? Eles são falsos, eles são corruptos, eles são ladrões, eles são peculatários perigosos, vão fomentar novos ataques, mentiras e fake news. Orgulho de ter feito L. Muito bom, Gil. Célio, verdade, valeu, Célio. Lucimar, grande verdade, tamo junto. Gilvânia, boa noite, Magrão, que prazer em assistir sua live. Obrigado, Gilvânia. Eu sei que a audiência aqui está meio baixa, mas todos os canais estão com a audiência baixa, canais pequenos, então o bicho está pegando. Mas a gente segue aqui na teimosia, produzindo pelo menos fazendo o registro histórico com essas notícias horrorosas que compõem o Brasil. Então, gente como o príncipe, esse príncipe que não é meu e nem de vocês, não passarão. Os órgãos do Ministério do Trabalho, fiscalizadores do trabalho escravizado no Brasil, vão continuar fazendo o teu trabalho com o nosso apoio. Estamos ligadíssimos. Uma outra coisa que eu queria comentar aqui com vocês, percebam que a minha voz já está daquele jeito, né, gente? A minha voz chega no meio da semana nesse horário, depois de 10 aulas, sobrou pouca coisa, é preciso ainda descansar, porque amanhã tem mais 10 aulas, né? Mas nós vamos que vamos. Outra coisa que eu queria comentar, que é bastante grave, é grave no campo do simbólico, tá, gente? Não é crime nem nada, mas é no campo do simbólico, porque diz muito o que o governante em questão defende. Né? A gestão do Tarcísio Freitas, em São Paulo, trocou o nome de uma estação do metrô de São Paulo, de Paulo Freire, para Fernão Dias. Olha que bonito. Não é crime, não está irregular, existe prerrogativa do executivo para alterar o nome desses lugares públicos, tá bom? Nada de errado, tá tudo certo, é isso mesmo. O governante eleito do executivo tem a prerrogativa de alterar. O problema é simbólico, né? O problema é no campo do simbólico, pois veja, a gente tira o nome de um educador reconhecido internacionalmente pela sua teoria no campo da educação, da alfabetização. Um pensador brasileiro dos poucos reconhecido internacionalmente. E o que ele coloca no lugar? Se ele colocasse um nome de um outro pensador, de um outro filósofo, na linha humanista, né, a gente até ainda teria menos problema. O problema é que ele coloca o nome de Fernão Dias. Fernão Dias. Bandeirantes, a pior espécie de brasileiro que já caminhou por essa terra, matador de indígenas, apresador de indígenas, daqueles que organizava
bandeiras para o interior do país para aprisionar indígenas, cuja prática desses senhores bandeirantes, que foram transformados em heróis brasileiros, e coisa que nunca o foram, práticas como, por exemplo, matar, assassinar idosos que não pudessem caminhar de volta para São Paulo, crianças que não tivessem capacidade de se virar sozinhos. Então colocou o nome de Fernão Dias. É muito simbólico, não é não? Diz muito sobre o governo de Tarcísio Freitas em São Paulo. Olha, gente, o Paraná tem um governo ridiculamente ruim, mas São Paulo está de parabéns, não? São Paulo, olha, eu vou te contar, trocar um Paulo Freire no nome de uma estação de metrô, que parece pouco, por um Fernão Dias, realmente lamentável São Paulo ter eleito um cidadão como Tarcísio Freitas. Um cidadão que é capaz de trocar o nome da estação de Paulo Freire para Fernão Dias, ele é capaz de qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. Qualquer coisa. As políticas propostas por este governador em São Paulo, obviamente não serão as melhores para o povo de São Paulo, né? A tirar aí por essa atitude simples, não criminosa, de prerrogativa do Tarcísio, mas que diz muito sobre quem ele é e sobre o que ele defende. Que beleza, né? Que bacana. Tá lindo de bonito. Vamos lá, vamos comentário. Nem fale desse cara de areia mijada, safado. É isso aí, Marli. Ó, esqueci de mandar o teu coração, Marli. Estou mandando agora um coração cheio de purpurina para você. Marcelo está aqui com a gente hoje. Só no Brasil mesmo que seus maiores ícones não são reconhecidos. Pois é, dizem que é por isso, Marli, que o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel. Porque o Brasil tem uma dificuldade extrema de reconhecer os seus maiores nomes em todos os campos, no campo da política, no campo da economia, no campo da literatura, no campo da educação, no campo da teoria filosófica. Nós temos um problema gravíssimo de não reconhecimento dessas lideranças. É por isso, há quem diga que a gente não tem ainda nenhum, por exemplo, prêmio Nobel de nada, de absolutamente nada. O Brasil é uma grande fazendona mesmo, uma grande fazendona produtora aí de commodities, sejam commodities rurais, soja, trigo, cana, seja minerais, né, minério de ferro, ouro, diamantes, etc. Uma grande fazendona a serviço do império. Paulo Freire é ícone e sempre será. Tem ouro aí, né, Rodrigo? Boa noite, Marli. Não tem nem como criticar os outros estados. Pois é isso, né, Marli? Para quem tem um Tarcísio Freitas, como é que a gente fala mal do Ratinho, não é mesmo? O Ratinho vira até um santo perto do Tarcísio Freitas. Não, brincadeira, não dá nem para comparar. Só a cara deste Tarcísio dá para saber que é uma topeira, que não vale um pequi ruído. Adoro essa expressão, Marco Antônio. Adoro essa expressão. Não vale um pequi ruído. Isso mesmo. Não existe mais realeza no Brasil. Portanto, não existe mais príncipes. Perfeito, Giovanni. Eu falo príncipe de maneira irônica, né? Claro, não tem chamá-lo de príncipe é de uma ignorância tão grande que é lamentável que ainda haja pessoas que o tratem desta forma, principalmente a nossa grande mídia, né? É um horror. Esses caras tinham que ser esquecidos, né? Esquecidos. Se ainda tivessem valores aproveitáveis, que pudesse contribuir com o debate público no Brasil, mas eles não defendem nada que presta. Absolutamente nada que presta. Então, né, não valem nada mesmo. Logo depois de assarem
passar em várias mídias sobre o etarismo, vem ele mudar para Fernão Dias. Pois é, esse debate sobre etarismo também pululou aí nas mídias, e é lamentável. Hoje também aconteceu um outro caso bastante triste, que foi aquele estudante que presenteou uma professora negra com um pacote de esponja de aço. Ridículo, gente. Ridículo. Uma professora negra, né, mulher negra, estudou tanto para estar na sala de aula, ainda sofre com o machismo, com o racismo e com a misoginia. Uma tristeza só. O Brasil anda complicado. O rescaldo do bolsonarismo está terrível de suportar. Teve um outro caso também em Santa Catarina, de um professor que faz descaradamente apologia ao nazismo. Diz com todas as letras que admira o Hitler e que o nazismo foi bacana. Um professor em sala de aula, lá em Santa Catarina. É realmente um horror. Então é sobre isso que falávamos no ano passado, quando dizíamos que o bolsonarismo perderia a eleição, Bolsonaro perderia a eleição, mas o Bolsonaro ainda nos daria muito trabalho, muito trabalho. Vejo isso como afronta, Magrão. Esqueceram dos Yanomamis. Então, Marli, eu acho que o esquecimento é voluntário na grande mídia, né? A grande mídia vai falar pouco mesmo dessa questão. Mas o fato é que as políticas estão acontecendo, tá bom? Estão acontecendo, está tudo sendo encaminhado. O governo brasileiro, nas mãos do Lula e dos seus ministros, está funcionando. Agora, a grande mídia realmente faz tempo que essa tática é boa. Vendem jornais, ou vendem assinaturas, ou caçam cliques pela matéria que está no topo da onda, na crista da onda, e depois eles partem para outra. É assim, mais ou menos, que funciona. Não confio em Tarcísio. Esse caso, né, da professora foi na Ceilândia, né, Marli? É uma tristeza só. Queremos a nossa refinaria de volta. Ela pertence ao povo brasileiro que Bolsonaro roubou. Está fazendo falta para o desenvolvimento do Brasil. Faz falta, Marcos. Com certeza faz falta. A gente produz petróleo. A gente apenas não tem refinaria para poder transformar o nosso petróleo em combustível. Essa desculpa de entregar para a iniciativa privada é a maior furada do universo. Não tem concorrência, como diz o César Prates, o Jean Paul Prates. Refinaria não é como loja de hambúrguer. Numa refinaria, uma não concorre com a outra, porque não há duas refinarias na mesma cidade ou no mesmo bairro. Portanto, não há concorrência e os preços vão funcionar conforme os interesses da refinaria ou da empresa que comprou a refinaria pública, não é mesmo? Lula, melhor presidente da nossa história? Segundo a avaliação deste historiador, Marcelo, sim. Segundo eu próprio, Edmilson Magrão, professor de História, Lula, melhor presidente do Brasil até agora, no segundo mês e meio do seu terceiro mandato, com certeza. Pessoal, já comentei todos os comentários, vamos para outra matéria aqui, rapidinho. Abílio Bolsonaro usou o programa secreto para monitorar a localização de pessoas por meio de celular. A ferramenta usada pela ABIN permitia, sem qualquer autorização ou protocolo oficial, controlar os passos de até 10 mil proprietários de telefone celular a cada 12 meses. Cara, tá tudo errado com essa BIM. Estava tudo errado e eu não acredito que essa BIM tenha resolvido os problemas que tinha no tempo do Bolsonaro e do general Heleno. A Agência Brasileira de Inteligência, que não sabe, por exemplo, que tem membro da agência transportando cocaína.
Não dá. Uma agência que desconsidera os protocolos, desconsidera a legislação, descumpre todas as regras do jogo democrático do Estado de Direito para monitorar mais de 10 mil pessoas no ano. Quem são essas pessoas? Por que fez? Como fez? Quem autorizou? Quem ordenou que isso acontecesse? Invasão de privacidade, crime, crime, crime. Então, é mais um elemento, mais um ingrediente no caldo, né? No caldo do fascismo, a moda bolsonarista, não é isso? Quando, acho que foi 2020, acho que foi 2020, um deputado de São Paulo fez um dossiê com funcionários públicos antifascistas. Não sei se vocês lembram disso. Inclusive, uma amiga minha aqui do Paraná estava nesse dossiê antifascista mandado fazer ou coletado por esse deputado de maneira já muito obscura. Muito obscura. Agora, vocês imaginam se nós temos uma agência pública, uma agência de inteligência que faz nesse nível, gente, de desrespeito à privacidade que todo cidadão tem. Com quais fins? Então, assim, temos que ficar atento. O Ministério da Justiça precisa investigar isso a fundo. Nós precisamos saber quem foi monitorado, quando foi monitorado, quem monitorou e, principalmente, quem ordenou que isso fosse feito. E aí a gente vai ter mais uma meia dúzia de bandido nominado, né? Se o Ministério da Justiça, na mão do Flávio Dino, fizer essa investigação, nós vamos ter aí pelo menos mais meia dúzia de bandido para a gente listar e falar aqui no canal, não é verdade? Sem anistia. Como diz a Marli aqui, sem anistia. Cadeia nessa turma. Não dá para passar pano para esses pilantras. Vamos ver aqui. A Marli está dizendo que já havia sido suspensa, acho que é o aluno, né, que ela está se referindo. Não sei você, Magrão, mas não está faltando a militância sair às ruas em apoio ao governo Lula? Acho, Marli. Acho. E sobre isso que eu quero falar na sequência. Eu acho que está faltando rua, está faltando movimento de massa, está faltando sim. Precisamos de ter pauta, né? Não dá para ir para a rua com pautas difusas ou um conjunto de pautas imensas, né? Por exemplo, e eu já vou entrar rapidinho, a revogação do ensino médio, a revogação do novo ensino médio, a revogação do NEM. Vou falar disso já já. É uma pauta específica, importante, que o governo Lula e o Ministério da Educação só vai fazer se tiver gente na rua. Do contrário, não vai rolar. Olha, o general Heleno era chefe da ABIN. Por aí você nota para quem ele estava trabalhando. Perfeito, Marco Antônio. Daí a paixão por Israel. O programa é israelita. Também verdade, Marli. Foi comprado alguns sistemas de espionagem de Israel, sim. Não, acho que não queria. Não é que não queria. Foi comprado. Não sei se o Pegasus, mas foi comprado um sistema de espionagem de Israel, sim. A gente sabe disso. Magrão, se for a verdade sobre o governo passado, já era para estar preso a tempo. Infelizmente, nossa justiça é muito lenta. Bolsonaro destruiu o Brasil e toda a área. Então, Célio, aqui nós... o professor, entendi. Célio, aqui nós temos um problema. Ou a gente defende o Estado de Direito, ou a gente defende a punição sumária. A gente defende o lawfare, a gente defende o fim do Estado, né, de Direito. Eu prefiro defender o Estado de Direito. Eu acredito
com tudo que a gente está lendo por aí, as evidências estão postas, que há muitas evidências para a gente indiciar muita gente, para a gente convocar para depor, para a gente arrolar no inquérito. Agora, nós não podemos abrir mão do Estado de Direito, correto? Eu acho que você concorda comigo, né, Célio? Porque prender sumariamente é o que fizeram com Lula. Não quero que façam o que fizeram com Lula. Eu fui para Curitiba, eu passei 30 dias corridos em Curitiba, defendendo o princípio democrático da presunção de inocência, do direito de ampla defesa, sabe? Então, acho que é por aí. Vai ter que ter prisão? Acho que se for comprovado a culpabilidade, para além do que eu acho, ou do que eu gostaria, ou daquilo que agrada, o que eu penso, o que eu defendo, né, eu acho até que vai rolar. Agora, eu não posso defender, Célio, acho que você me entende nesse ponto, que aquilo que eu gostaria interfira no devido processo legal, porque daí é julgamento sumário, é punição sumária. Isso é barbárie, não é Estado de Direito. Então eu quero que Bolsonaro vá para a cadeia, eu quero que General Heleno vá para a cadeia, eu quero que o Braga Neto vá para a cadeia, eu quero que o Pazuello vá para a cadeia, eu quero que aquela deputada lá, Carla Zambelli, a Bia Kicis vá para a cadeia, um tanto de gente vai para a cadeia. Agora, entre o que eu quero, o que eu gostaria, a minha defesa e o Estado de Direito, há uma distância grande que nós precisamos compreender para a gente não ficar frustrado, não é verdade? Não adianta, gente. Abrir mão do Estado de Direito é caminhar rumo à barbárie. Não é o que a gente quer. O professor que já havia sido suspenso. Ah, tá, o professor de Santa Catarina já havia sido suspenso uma vez. Boa noite, arquiteta. Nossa, também quero muito, mas acho que impossível isso acontecer. A justiça não é lenta. Ela está aí justamente para mostrar a realidade da luta de classe. Se tem dinheiro, ela vai demorar mesmo. Para o pobre, é o mais rápido possível. Perfeito. Como já dizia uma música do Engenheiros do Havaí, né, Marli? Somos todos iguais, mas uns mais iguais que os outros, né? Vamos lá. Gente, então amanhã, falaram aí a Marli, inclusive, que provocou aqui com relação às manifestações de rua. Então amanhã tem já uma chamada da CNTE, principalmente da CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, chamando para um protesto, uma grande manifestação de massa em todo o país pela revogação do novo ensino médio, que só traz prejuízo aos nossos estudantes do ensino médio. A reforma do novo ensino médio foi implementada por decreto no governo de Michel Temer, sem debate e sem objetivos claros. Decreto, nenhum debate, nenhuma conferência nacional de educação, como Lula fez lá em 2010 com as CONAES, Conferência Nacional de Educação. O Temer decretou a reforma do ensino médio e não deu papo para ninguém. Esse Enem, esse novo ensino médio não representa os professores, os educadores, porque não participaram do debate, mas principalmente, gente, lesam o direito dos estudantes de ter acesso ao conhecimento sistematicamente produzido pela humanidade ao longo da história. Nega, corta, exclui. É disso que nós estamos falando. Então, amanhã, no dia 15, em todo o país, presta atenção, gente, isso é muito importante. Quem puder, se informa aí na sua cidade, onde que vai ser, se vai ter um ato, porque amanhã em todo o país é Dia Nacional de Mobilização pela revogação do novo ensino médio. Tem o MEC, galera, está em disputa. A iniciativa privada, o ensino privado,
está disputando o orçamento do MEC. O novo ensino médio, inclusive, transfere dinheiro público para a iniciativa privada em montantes inimagináveis, porque o MEC é um dos maiores orçamentos da União. Então está em disputa. Tem muita queda de braço. O Camilo Santana está sofrendo pressões de todo lado para manter o novo ensino médio ou para fazer um remendo no novo ensino médio. Nós não queremos remendo no novo ensino médio. Nós queremos revogação. Revogação total. Total. Nós não queremos nada desse novo ensino médio. Não serve para ninguém, muito menos para os alunos. Então amanhã é dia de manifestação, tá? É dia de manifestação. Esse novo ensino médio tem sido objeto de críticas e polêmicas desde sua implantação em 2017. A proposta era de flexibilizar o currículo e oferecer aos alunos uma formação mais direcionada às suas áreas de interesse. Mas, na prática, o que ocorre, segundo o próprio movimento estudantil, é uma grande falta de clareza em relação aos objetivos da reforma. E um projeto sem debate algum, sem ouvir educadores, muito menos estudantes. As atividades desta quarta-feira, galera, por isso eu peço para vocês se informarem na cidade, porque amanhã tem vários horários. Uma cidade é num horário, outra cidade é em outro horário. Aqui na minha cidade, por exemplo, vai ser às 11h30 da manhã. Tem cidade que vai ser às 8h, tem cidade que vai ser na parte da tarde, às 15 horas, às 17, 18 horas. Então, é um primeiro grande momento de povo na rua para dar força ao governo para tomar as decisões que precisam ser tomadas. E a revogação do novo ensino médio é uma dessas decisões. Tá bom? As atividades propostas para essa quarta-feira, feita pela União Brasileira de Estudantes Secundaristas, contam com o apoio da CNTE, que sempre lutou contra a medida, tá, gente? A CNTE e os sindicatos de professores e professoras educadores dos estados sempre foram contra esse novo ensino médio. O Helena Araújo, que é o presidente da CNTE, divulgou um comunicado para a base, para os sindicalizados, explicando a importância de lutar contra essa lei que alterou, para muito pior, a estrutura funcional do ensino médio, prejudicando os estudantes e os profissionais do ensino público e privado, tá? Na nota que a CNTE divulgou, o Heleno, ele convoca as entidades filiadas à CNTE para mobilizar, ajudar a estimular a participação no ato convocado pela UBS no dia 15 de março, em consonância com o calendário do Fórum Nacional de Educação. A ideia é revogar o entulho do golpe, segundo o Heleno. O novo ensino médio veio por imposição ditatorial do golpista Michel Temer, através de uma medida provisória por um governo que não tinha legitimidade popular, já que golpista, sem qualquer diálogo com os setores da educação. Apresentamos a demanda da revogação do ensino médio e da Base Nacional Comum Curricular para Lula, e ele foi sensível aos problemas apresentados e prometeu analisar melhor o pedido. Então, olha aqui, gente. Está na mesa de Lula um pedido para revogação do novo ensino médio. O que precisa fazer para ajudar politicamente o Lula a decidir no contexto do que a Marli colocou aqui como provocação? Precisamos ir para a rua. E amanhã é o grande dia. Eu tenho falado com os meus alunos do ensino médio e do ensino fundamental sobre o revogaço que precisa ser feito, explicando para eles que eles terão prejuízos, porque a partir do 9º ano eles têm que escolher um itinerário formativo. Então eles vão escolher, por exemplo, na área de humanas, eles não vão ter algumas disciplinas ou vão ter a carga horária reduzida em algumas disciplinas da área de exatas. Para quem escolher área de exatas, algumas disciplinas da área de humanas
não estarão contempladas no seu itinerário. Então percebam, olha o prejuízo de conteúdo que esses estudantes vão ter, conteúdos que eles têm direito a ter acesso. Mais do que isso, os estudantes noturnos, né, os trabalhadores que estudam à noite por necessidade de trabalho, também terão prejuízo imenso, imenso. Tá? E aqui eu levantei apenas 3 probleminhas para a gente pensar em lutar contra esse novo ensino médio. Acho que está bem nítido, o convite está feito às ruas e às ruas. Essa pauta do novo ensino médio é uma, e nós temos na sequência que organizar, e aí é uma defesa que eu já tenho feito, organizar a rua para forçar a baixa da taxa de juros. Não é possível que a gente tenha uma taxa Selic de 13,75%, descontando a inflação, a gente tem os juros reais de mais de 8% ao ano. Um absurdo, num país que não tem inflação por demanda, né? Então, acho que a próxima pauta deveria ser essa, mas quem tem que organizar isso são as centrais, os grandes sindicatos, os movimentos populares. E a gente vai engrossando o caldo. Vamos aos comentários e vamos que vamos. Seríssima essa pauta, muito séria, arquiteta, muito séria, mexe na questão da formação de que país a gente quer para o futuro. O Lula precisa revogar o novo ensino médio e a gente retornar para o modelo anterior, o ensino médio regular, como antes, e aí sim, a partir da retomada do ensino médio como era, a gente construir espaços de debate para pensar um novo ensino médio. Pensar um novo ensino médio nos parâmetros da democracia, ouvindo secretários de educação, ouvindo professores, professoras, funcionários de escola, ouvindo sindicatos, confederações, centrais únicas de trabalhadores, mas principalmente ouvindo estudantes secundaristas, estudantes universitários que representam os estudantes, e aí construir a muitas mãos, com muita diversidade, o novo ensino médio. Por medida provisória não dá. Por medida provisória não é possível a gente aceitar. Nós queremos sim o ensino médio. Sabemos que o ensino médio, como era antes, tinha problemas de aprovação, problemas de manutenção do estudante na escola, muitos problemas curriculares, provavelmente. Agora, aquele ainda era melhor do que esse novo ensino médio porco, nojento, privatista e de transferência de dinheiro público para a iniciativa privada. Esse não nos representa. Então, é preciso revogar e aí sim, a muitas mãos, construir uma alternativa que todos se sintam representados nela, porque nesse novo ensino médio ninguém se sente representado, né? É isso. Maldito lema, né? Maldito lema. O projeto do novo ensino médio, gente, não é outra coisa, é transferência de dinheiro público para a iniciativa privada. Tem coisas lá que são absurdas, como, por exemplo, uma carga horária à distância. Para o ensino médio. Vocês estão de brincadeira? A tal das aulas assíncronas. Você está de palhaçada. Para que novo ensino médio? Não, eu acho que, Marcelo, precisamos debater. Humildemente, nós, educadores, precisamos reconhecer que há problemas. Agora, nós temos que discutir coletivamente. Não dá para aceitar por medida provisória. Então, o senhor Camilo Santana não tem remendo. O novo ensino médio não tem remendo. Não dá para consertar o que não presta. Temos que revogar e aí sim começar do zero. Daniel Cara, se não tivesse raspado a cabeça, já estaria arrancando cabelos depois dessa. Pois é um importante debatedor do tema, né? Capitalismo puro. É só isso, Marli, mesmo. Perfeito, Magrão, é isso aí.
mas não era no prazo de 90 dias a revogação, falaram que ia ouvir professores. Pois é, não tinha prazo, não deram prazo. O que houve sinalização aí do Camilo era um remendo. Nós não queremos remendo, tá? Nós não queremos remendo. Se for o caso, a gente vai fazer pauta de fora Camilo. Se for para fazer remendo. Não queremos. Remendo não nos serve. Não serve a ninguém. O governo não deveria mudar as escolas privadas. Elas que se sustentem. Não ganham? Pois é, mas quando mexe na legislação geral, né, interfere até mesmo nas privadas. Por aí vai. Gente, chegamos ao fim aqui do nosso bate-papo. Inscrições ao canal, adoramos, gostamos muito, muito e precisamos. Membros ao canal, adoramos muito e precisamos também. Lembrando que os membros do canal vão todos concorrer aos 2 livros quando atingirmos a marca de 15. Opa, é isso que eu queria aqui, ó. Isso aqui. Quando atingirmos 15 mil inscritos, vamos sortear esses 2 gloriosos livros para os membros do canal. Então, adoramos e gostamos muito e precisamos. Valeu, gente. Beijo no coração e amanhã tem mais aqui no canal. Valeu? Fui. Bora lá descansar a voz que amanhã tem 10 aulas. Novo ensino médio, inclusive. Valeu? Fui. Opa, musiquinha.